Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O Brasil deve perder cerca de 4 bilhões de reais em 2025 por causa dos celulares piratas. À primeira vista, parece um bom negócio. Eles são mais baratos, mas com o tempo começam a aparecer os problemas. Esses são os celulares piratas. A estimativa é que nos últimos 2 anos, a quantidade de aparelhos contrabandeados aumentou de 10% para 25% no mercado nacional. Ela comprou o celular por R$1.000, eu acho, abaixo do preço de mercado. E aí, quando chegou, no primeiro dia já estava dando uma travada e aí depois ela não conseguia mais mexer no celular. Eu nunca cheguei a comprar um celular pirata, né? Eu acredito que alguns amigos já possam ter comprado e tiveram alguns problemas com isso. Você acha que compensa ou não? Claro que não. Isso financia o roubo de celulares, financia tudo de ruim que há, né, no caso. Eu nunca comprei um celular falsificado, porém já vi pessoas que compraram sim. A memória não é a mesma, então acaba que a pessoa compra achando que vai ter benefício, mas acaba tendo só malefício. Então acho que não compensa. O Brasil deve perder cerca de 4 bilhões de reais em 2025 por causa dos celulares piratas. A fatia do mercado tomada pela venda de celulares ilegais, um negócio que explodiu em 2023 e que continua firme graças às facilidades oferecidas pelas vendas online de fácil acesso. Além das perdas econômicas, a Associação Brasileira de Infraestrutura da Qualidade alerta para os riscos aos usuários. Os celulares legalizados passam por uma série de testes de segurança, como radiofrequência e proteção de dados. Já o aparelho não homologado é testado e traz grandes riscos, como o de vazamento de dados do usuário, ou até mesmo explodir por causa do superaquecimento. A recomendação para os consumidores é simples. Verifique-se se o celular é homologado pela Anatel. Coronel Roberto Alves, que é especialista em segurança, deu algumas dicas de como se proteger. Só tem desvantagens. Primeiro, quanto à qualidade questionável de um produto falsificado. Segundo, que esse produto pode estar vinculado ao cometimento de algum crime, de um furto e de roubo. Quando a disparidade de preço é muito grande, você já deve desconfiar enquanto consumidor. O custo pode ser maior, mas se o benefício for grande, vale a pena. Já o contrário, não. Às vezes você acha que está tendo benefício a um custo menor, mas o risco vai ser muito elevado e não se justifica. E o excesso do uso dos aplicativos de mensagens podem trazer alguns problemas para a saúde, não só mental, mas física também. O uso excessivo do celular, computador e outros dispositivos eletrônicos está intimamente ligado ao desenvolvimento, popularmente chamado de WhatsApp-nite. Stephanie não abandona o celular. Querendo ou não, a vida da gente que é agitado, tudo é celular. Você precisa falar com alguém, ligar para a mãe, comprar alguma coisa, tudo a gente está no celular, pesquisando, olhando, para entretenimento principalmente. Movimentos repetitivos que podem gerar uma condição cujo nome é difícil, a tenossinovite de De Quervain. Ela pode afetar até 70% das pessoas que digitam em excesso. Por isso, é apelidada de WhatsApp-nite quando tem relação com o uso de celulares. WhatsApp-nite é um nome informal que se dá hoje, né, corriqueiro, assim, um apelido, para uma síndrome que tem um nome bem complicado, que chama-se tenossinovite de De Quervain, que é uma inflamação nos tendões do polegar e que vão até passando um pouquinho o pulso, né? Esses tendões, eles fazem a abertura do polegar e a ida do polegar para trás. Então, quando eu faço esses movimentos, esses tendões estão em ação. E eles, numa sobrecarga, podem se inflamar. E aí, então, é a tendinite de De Quervain. Como a gente hoje usa muito o celular e principalmente usando os polegares, o que acontece é que tem uma sobrecarga maior, né, uma frequência, uma incidência maior pelo excesso do uso, uma inflamação, dor, né,
e às vezes até limitação do movimento. De acordo com Valquíria Brunetti, todas as faixas etárias precisam estar atentas aos sintomas. Caso não tratada, outros problemas podem aparecer. A pessoa acaba tendo muita dificuldade de segurar uma jarra, às vezes segurar uma xícara, fechar um pote, abrir ou fechar uma torneira, uma maçaneta. E se não tratada, em casos muito intensos, a dor vai subindo. Ela pode pegar o antebraço, pode pegar o braço, e a pessoa, então, às vezes tem até uma sensação de perda de força por conta da dor. Os jovens geralmente são os mais conectados aos smartphones e precisam redobrar os cuidados. Rafaela, por exemplo, diz já ter apresentado alguns sinais de possível inflamação. Quando eu preciso de um dinheiro a mais, eu começo a fazer atividades, aí querendo ou não, o tempo de tela vai lá em cima. E fica mais no celular mesmo, digitando? Sim, muito. Já sentiu alguma vez uma dor assim nessa região do polegar? Já. Aqui, ó, nessa parte assim. Meu Deus, é tenso demais, complicado. Sabia que isso tem nome e tem até um apelido, WhatsAppnite? Não sabia não, sério? Não sabia. Além do uso constante dos celulares, outras atividades do cotidiano podem contribuir para a inflamação. Os trabalhos manuais, né, o crochê, o tricô. Há anos atrás, o primeiro médico, que se chamava Dequervain, Fritz Dequervain, ele descobriu por conta das lavadeiras que torciam muito a roupa, né? E há casos também que essa síndrome pode ser idiopática, ou seja, não se sabe a causa, mas elas acontecem e são intensificadas com o uso demasiado das mãos. Às vezes em questões pós-parto, doenças reumáticas como a gota e outras doenças também reumáticas podem ter mais propensão a causar a síndrome. Apresentou sintomas? Procure por um especialista para tratamento. É muito importante a gente ser atento ao nosso corpo, né? Então, eu fiz crochê, depois eu fiquei com dor. Eu vou diminuir um pouco a frequência, né? Eu digitei muito, eu estou com dor. Então, procure ver a causa, se você conseguir, e diminuir aquela atividade que ocasiona o gatilho. Continuou, aí então é bom a gente ter sim uma orientação. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!